Olá, amores! Vamos estudar juntos? Estudaremos o livro Bem Me Quer Mais, Língua Portuguesa, terceiro ano, página 58 a 60. Estudaremos sobre a acentuação de palavras monossílabas e oxítonas. Monossílabas é quando tem uma sílaba só, e oxítona é quando a sílaba mais forte, mais tônica, for a última. Primeiro, leia esta tirinha. Para que esses olhos tão grandes, Bidu? Para te olhar. E para que esse nariz tão grande? É para te cheirar. E para que essa boca tão grande? Ele, tchá, 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 tchá. É para te comer. Aí ele estava meio que falando com o osso. Então, a tirinha de Maurício de Souza. A tirinha foi inspirada em qual conto tradicional? Qual foi o conto que a gente lembra? O conto Chapeuzinho Vermelho. B. A tirinha retrata um acontecimento do início ou do final deste conto tradicional? Do final, certo? Quando já finaliza a história Chapeuzinho Vermelho e o Lobo Mau. Segunda questão. Releia essas falas da tirinha e observe as palavras destacadas. Aí tem destacada tem o I. E para que esse nariz tão grande? E aqui está destacado o E. É para te cheirar. Qual é a diferença? É o acento aqui, ó, o acento agudo. Torna a sílaba mais forte. É. E aqui fica E. I para te cheirar. Porque o E, quando ele está sozinho, numa leitura, a gente lê I. Letra A. Como as palavras destacadas se classificam quanto ao número das sílabas? É uma palavra monossílaba. Por quê? Porque tem uma sílaba só. B. Qual é a diferença entre as duas palavras? Bom, a diferença é que uma leva o acento agudo, certo? Tornando a sílaba forte e tônica, e a outra não. C. Elas são pronunciadas com a mesma intensidade? Explique sua resposta. Não, né? Porque o E é pronunciado de forma fraca e o outro é de forma mais fechada. Então, você só responde isso. Não escreve isso daqui não, tá? Isso aqui tudinho, deixa eu ver se eu consigo, segurando o celular, apagar. Apaga isso daqui. Ok? Ok, apagar. Não é para escrever, porque você fica segurando com a mão e com a outra. Pronto. Você só diz não. É pronunciado de forma o I é pronunciado de forma mais fraca e o é de forma mais fechada, mais tônica, certo? Mais forte. Leva acento gráfico. O agudo e o circunflexo são os dois acentos, tá? O agudo e o circunflexo, certo? Os monossílabos tônicos terminados em A e AS no plural, E ES no plural, O e OS no plural. Exemplo, pá, aqui, um acento agudo. Pés. Mês, um acento circunflexo. O E fica meio fechado. Mês. Pó e nós. Certo? Vamos para a próxima página. Na terceira questão, encontre no diário de Nick e escreva abaixo duas palavras monossílabas com acento agudo ou circunflexo. Então, é essa palavra, traz, só e é, tá? Escreve isso daqui não. Que são as possibilidades, porque tem outras palavras lá do outro vídeo, por isso que eu não vou trazer, tá? Porque é daquele texto do vídeo anterior. Então, você só escreve aqui, traz, só e é. Quarto, leia e acentue graficamente as palavras monossílaba quando necessário. Então, a gente já viu, né, que as palavras monossílabas, só as que terminem a e as, e es, o e os. Então, chá, acento agudo, mês, acento circunflexo, vez não se acentua porque não termina com z, gás se acentua, certo? Porque termina com ais. Pó se acentua o O. Faz, não,
porque termina com Z. Luz, mesmo motivo. Flor, mesmo motivo, termina com R. Lê, acentua, certo? Circunflexo, para ficar fechado. Lê, não é lé, é lê. Então, acento circunflexo. E 3 também acentua, porque termina com es. Aquela regrinha que a gente falou, tá certo? Vamos para o próximo página. Quinto, use palavras da atividade 4 para completar as frases. Então, durante um quê? Um mês. Vou tomar o quê? Chá de boldo, 3 vezes ao dia. Então, você usa essas palavras. B, por favor, troca o botijão de quê? O botijão só pode ser de gás. Tire o pó dos livros na estante, ok? Leia o poema. Com M, abro a mala cheia de mapas e escolho um destino. Manaus, Marajó, Maringá, Matão, Miracema, Mongaguá, Mossoró, Montão e Sião. Aqui, primeira questão. Você conhece algum desses destinos ou lugares citados no poema? Bom, se você conhece, você fala. Se não, diga que não. B. Que nomes de lugares do poema têm acento gráfico? Então, os acentos aqui, ó. Lembra que eu falei que os acentos são agudo e circunflexo? Aqui só tem agudo. Ó. Marajó, Maringá, Mongaguá e Mossoró. Isso aqui não é um acento gráfico, tá? Aliás, não é um acento. É um sinal gráfico, chamado de tio, certo? Tio, ele serve para nasalizar ou dar um indicativo de nasalização para a vogal, tá? É como se a vogal estivesse saindo meio que pelo nariz, tá? Então, tio não é um acento, é um sinal gráfico para dar o tom de nasalização da vogal. Matão, Sião, pão, tá? Feijão, viu? Então, não é. Então, as 4 palavras que têm acento gráfico são essas aqui. Marajó, Maringá, Manguaquá e Mossoró. Leia, segundo. C. Leia e pinte a sílaba tônica das palavras que você circulou no poema. Então, a sílaba tônica, Marajó. Por que que é Jó? Porque você não diz Marajó. Você não diz Marajó, nem Marajó. Você diz Marajó. Jó é a sílaba tônica. Você não diz Maringa, você diz Maringá. Então, Gá é a sílaba tônica. Manguaquá e Mossoró. Você não diz a sílaba tônica, se fosse Mó, seria Mossoró. Ou se fosse Só, seria Mossoró. Não é. Então, a sílaba tônica é Mossoró. Você consegue ouvir que você pronuncia com mais intensidade aquela sílaba. Então, quando você pronuncia com mais intensidade aquela sílaba, com mais ênfase, então ela é tônica. Então, a sílaba tônica de Marajó é Jó, de Maringá é Gá, Mongaguá é Guá, Mongaguá e Mossoró é Ró. Certo, meus amores? Então, quando essa sílaba tônica forte é a última sílaba da palavra, ela é chamada de oxítona, tá? Quando é última. Aqui é quando é penúltima e aqui é quando é penúltima. No caso aqui, todas elas são oxítona, são última sílaba. As palavras oxítonas são acentuadas quando terminam em aias, eies, oiós, em e ens. Exemplo, sofá, crachá, purê, jacarés, metrô, dominós, também parabéns, tá? Então, todas as oxítonas terminadas em as, singular e plural, és, os, em e ens, certo? São acentuadas. Vamos para a próxima página. Sétimo, leia as palavras e acentue as oxítonas quando necessário. Então, maracujá, também, freguês, Maceió,
bambolê, vovós, malas, trem, alguém, sofás, dominó. Sorvete não, né? Não é a última, não é um oxítono, né? Ninguém, Ceará, robôs, café, cachorro, nada, não acentua, mangá, armazéns e picolé. Então, a gente aplicou exatamente aquelas regras. Todas as oxítonas terminadas em a, as, es, os, ou em ou ens são acentuadas. Oitavo, leia o texto e complete o verso com as palavras que está faltando. Então, as palavras, que palavras? Palavras oxítonas que termina em ens ou em, recebe acento grave. Reféns, porém, armazém, com final em a, e, os, leva acento também. Então, é o que a gente estudou lá, certo? A gente praticou e aqui resumiu a regra gramatical. Troque a palavra findam por outra palavra do mesmo sentido. É o que eu falei aqui, as palavras que terminam, que findam, é a mesma coisa. Então, a resposta é terminam, certo? Não escreva isso daqui de jeito nenhum. Aqui não pode escrever. Você tem que escrever só a palavra, certo? Deixa eu pintar aqui. Só a palavra termina, certo, meus amores? Bom, na letra B, pesquisa em jornais e revistas outros exemplos de palavras oxítonas acentuadas e escreva nas linhas. Recorte a frase que elas aparecem. Depois, com os colegas, monte um mural destacando as palavras com marca-texto. Bom, isso aqui é que você vai pesquisar a palavra, certo? Oxítona. E junto com as frases você vai cortar e montar aqui. Não sei se é para escrever aqui ou fazer junto com o professor, mas como é uma atividade pessoal, onde você vai procurar palavras que sejam oxítonas, que tem acento, você verifica. O acento e o seu complexo, se tiver no final da sílaba, é uma oxítona. Aí você já corta aquela frase todinha, a palavra junto com a frase que ela está. E já ou leva para o professor ou pergunta se ele quer que cole aqui, certo? Nessas palavras. Bom, meus amores, terminamos, certo? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, de chamar amigos para compartilhar nossas aulas para a gente continuar estudando juntos, tá bom? Fique com Deus e até o próximo vídeo.